Deus, olha que palavra forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ele tem feito uma promessa para Abraão. A família de Abraão, ela habitava para além do rio Eufrates, e foi do outro lado do Jordão que Deus enxergou um homem que mais tarde o capacitaria para ser o pai da fé. Digamos que hoje o pai da igreja, porque a igreja só pode estar de pé se tiver fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus falou para Abraão: por causa de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Só que Abraão, ele habitava numa terra onde o povo não conhecia o verdadeiro Deus. Então Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não falou a princípio para onde Abraão tinha que ir, mas ele tirou Abraão do meio da parentela, aonde habitaria ali a idolatria. Abraão não podia habitar para invocar o nome de Deus, tinha que ser em um lugar separado, porque a Bíblia vai nos declarar em 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 16: louvado seja Deus, sede santo porque eu sou santo. E a palavra santo, ela quer dizer separado. Quer saber o significado da palavra santo? Vai no livro de Salmos, capítulo 1, que lá você vai ver o que significa santidade. Santidade significa separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Santidade significa você se apartar do pecado e olhar para Jesus, que é o alvo. Louvado seja Deus. Aquele que foi levado como ovelha muda por a minha causa e pela tua causa, e hoje vive pelo século dos séculos. Aquele que vem buscar a igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que está pronta para subir, uma igreja que não cogita para a direita nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quero iniciar essa palavra de hoje começando do Êxodo, a saída do povo do Egito, para que nós venhamos entender a que ponto Josué chegou de falar isso diante do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sofrendo muito, aleluia, no Egito, e o povo não aguentava mais aquela opressão e começou a clamar a Deus por misericórdia para tirar eles daquela situação, porque Israel, ele sabia que existia uma promessa de Deus que ele tinha feito no passado a Abraão, a Isaac e a Jacó, que eles iam para uma terra que manava leite e mel. Mas atualmente a terra que ele estava vivendo, aquela terra do Egito, já era uma terra amarga, uma terra que não dava prazer ao coração dos hebreus. Cada dia ele sofria mais opressão, cada dia ele sentia ali o gosto amargo da derrota. O povo que era para ser cabeça agora era menos que cauda. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar aquele povo da terra do Egito e levar a essa terra prometida, porque palavra nenhuma que sai da boca de Deus, ela retorna vazia, mas antes ela volta para Deus cumprindo o seu efeito. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que saindo aquele povo do Egito, tendo Deus feito as suas maravilhas, os seus prodígios na terra do Egito, Faraó, não resistindo à mão de Deus, resolveu liberar aquele povo para ir sacrificar ao seu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus começou a dar grandes livramento ao povo de Israel, começando ali pelo Mar Vermelho. Você vê que ponto chega aquele povo ali, à frente o Mar Vermelho e atrás o exército que já estava com suas espadas desembainhadas. Faraó agora não estava mais para brincadeira. Eu não quero mais esse povo como meu servo. Agora vou combater contra eles, vou exterminar esse povo, porque o Egito está acabado por causa do Deus que esse povo invoca. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, ele não retrocede em batalha alguma. O nosso Deus, ele não retrocede o seu braço, e não há quem resista ao trabalhar de Deus. E naquele momento ali a Bíblia diz que a coluna de fogo que ia na frente daquele povo, agora aquela coluna se volta para trás.
E aquela coluna de fogo, ela começa a criar uma barreira, a qual o faraó não consegue passar, para atacar o povo de Israel. Mas o povo ainda continuava murmurando, desconfiando do trabalhar de Deus. E aquele povo começa a questionar a Moisés, e Moisés se prontifica a orar a Deus. E Deus diz: por que clama a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Louvado seja Deus. Assim não é diferente na nossa vida no dia de hoje. Por muitas vezes nós queremos questionar a Deus. Por muitas vezes nós queremos até mesmo se dirigir a Deus com murmúria, sendo que através da nossa fé, a autoridade que nos foi dada, basta nós apenas dar uma ordem. Louvado seja Deus. Basta nós até mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, mandar aquilo se desfazer da nossa vida e tem que sair dos nossos caminhos. Declarar a nossa vitória. E ela tem que acontecer. E naquele momento Moisés, ele estende aquele cajado diante do mar, e o mar se abre em duas partes. Passando o povo para o outro lado, Faraó consegue vir pelo mesmo caminho atrás do povo de Israel. E naquele momento ali, o propósito de Deus era com o povo de Israel. O propósito de Deus era com aqueles que clamavam, que conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Faraó tentou caminhar no mesmo caminho que eles. Só que a Bíblia vai nos dizer que Moisés novamente estendeu as suas mãos, e aquelas águas se fecharam. E naquele momento foi sucumbido todo o exército do Egito. Aleluia! Não adianta, sem jejum, sem oração, pessoas que veem o teu milagre querer trilhar o mesmo caminho que você trilha. Há um sofrimento na nossa vida. Levantar pela madrugada, noites de jejum, dias de jejum, orando a Deus para alcançar a nossa vitória. Pessoas aí fora achando que é fácil, vai subir um monte, que eu subo com esse varão ali de madrugada, para descer pela madrugada, para alcançar a nossa vitória, porque nós sabemos que tudo é possível aquele que crê. Nós subimos pela fé. Quantas vezes eu falei para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor faça coisa para mim, que os meus olhos possam se ver, porque aquilo que os meus olhos veem causa dúvida na minha fé. Eu quero que Deus se manifeste na minha vida no sobrenatural, naquilo que os meus olhos não veem, naquilo que o meu braço não alcança, naquilo que eu não posso mais até mesmo falar, que o Senhor fala por mim. Aleluia. E aquele povo passa pelo outro lado do mar e continua caminhando pelo deserto. Mais tarde aquele povo ele vai ter sede. Só que as terras que aquele povo está, a Bíblia vai nos dizer que a única água que tem naquele lugar são águas amargas. Mas Deus sempre ele tem um milagre. Deus sempre ele tem uma provisão. E naquele momento ali, Deus purifica aquelas águas para matar a sede daquele povo. A princípio Deus ainda suporta a murmuração daquele povo, mas Deus, no decorrer dos anos, do tempo, dos dias, Deus vai vendo que aquele povo, eles não estavam ali querendo adorar Ele em espírito e em verdade. Aquele povo estava querendo era mesmo tentar ao Senhor, e Deus já começa a tratar aquele povo com mais dureza. Nós temos que ter fé para buscar a Deus dentro de tempo e fora de tempo. Em 2 Timóteo capítulo 4, aleluia, versos 2 vai dizer: Paulo ele adverte Timóteo e diz: Timóteo, seja forte, pregue a palavra dentro de tempo e fora de tempo, porque ele sabia que há momentos que é fácil você pregar o Evangelho, mas tem momentos que é difícil você subir aqui e sair uma palavra da tua boca. Mas para nós é dada uma responsabilidade de pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versos 16, vai dizer que para nós foi posto uma obrigação pregar o Evangelho. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Dentro de tempo e fora de tempo eu tenho que estar com o meu espírito ligado a Deus, para eu poder passar a minha mensagem. Porque se Deus usou um vaso para me tirar lá do mundão, tirar daquela lama onde eu estava, foi para que eu pudesse
me aperfeiçoar a palavra de Deus e também passar essa mensagem adiante. Glória a Deus! É por isso que nós estamos nessa campanha abençoada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você foi o escolhido da tua casa. A tua responsabilidade agora é salvar a tua casa, levar a palavra para a tua casa, levar a palavra para os teus irmãos. Ei, meus amados, mas os teus irmãos não é só da tua própria casa, não. Lembra que Jesus respondeu a sua mãe e os seus irmãos quando ele estava pregando naquela multidão, que chegou lá e avisou para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus, ele olha e diz: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Olhou para a multidão e disse: em verdade vos digo, que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse sim é os meus irmãos. Louvado seja Deus. Essa é a nossa responsabilidade, de salvar a nossa casa, salvar os nossos irmãos, que por muitas vezes está na droga por falta de uma palavra, está na rua por falta de uma palavra. A internet está aí transmitindo o Evangelho, as redes sociais estão aí transmitindo o Evangelho, os rádios, as televisões transmitindo o Evangelho. Mas eu quero dizer para vocês que essa tecnologia que nós vivemos hoje não se compara à tecnologia do nosso Deus. E com toda a tecnologia do céu, com toda a tecnologia desenvolvida diante de Deus, porque a tecnologia é a palavra de Deus, Ele manda e tem que acontecer. Ele usava o profeta para ir até lá entregar a mensagem. Igreja sendo acomodada porque está passando uma filmagem aqui. Não, fulano está vendo do outro lado. Nós temos que ir pessoalmente levar o Evangelho. Sentir o calor de dar um abraço no irmão que está necessitado. Aleluia. Se encontrar com um mendigo no meio da rua e querer dar um abraço, dar a paz do Senhor, cada dia está ficando mais escasso no meio dos irmãos no dia de hoje. Aleluia. Nós temos que olhar para Cristo, que é o alvo, viver o verdadeiro Evangelho e não tentar trabalhar para a direita nem para a esquerda, porque foi assim que Deus falou para Josué: Josué, não te desvie para a direita nem para a esquerda, mas somente caminha no meu estatuto e na minha lei, e ser forte e corajoso, eu sou contigo. Porque andar para a direita, andar para a esquerda, se é no caminho reto do Senhor, que você vai encontrar forças para lutar. O caminho de cá é fácil, o caminho de cá é mais fácil ainda, mas eu digo a você que o caminho estreito é o caminho do céu. É o único acesso que tem para o céu, é o caminho estreito. Não tem que fazer atalho. Aleluia, glória a Deus. Não tem que ir pela direita nem ir pela esquerda. Louvado seja Deus. Porque senão você perde o foco, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estão ensinando aí várias práticas de religião. Estão ensinando aí vários caminhos. Mas eu digo a você que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Pode ensinar o que for, pode ensinar o que quiser. Jesus, ele continua sendo hoje, o hoje, o amanhã e o sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não muda, ele não vai. Glória a Deus. E naquele momento ali o povo toma aquela água, mata a sua sede e começa a andar novamente pelo deserto. Só que mais tarde aquele povo, eles começam a ter fome. Mas era fácil para aquele povo, diante das maravilhas que Deus já tinha feito no Egito, que Deus já tinha feito no Mar Vermelho, que Deus já tinha feito nas águas de Mara. Aquele povo podia muito bem clamar a Deus, mas aquele povo queria uma desculpa para murmurar contra Deus. E agora aquele povo, ele sente necessidade de carne e começa a olhar para trás, começa a olhar para aquelas panelas de carne
farta no Egito. Começa a lembrar das suas pequenas horas de descanso, porque ao raiar do dia eles que tinham que estar de pé para pisar o mal, para fazer tijolos para Faraó edificar as suas cidades. Aquele povo, ele preferia naquele momento ali murmurar de que clamar a Deus, sem que Deus estava presente. Aquele povo olhava para o Oriente e via aquela coluna de fogo. Louvado seja Deus. De dia eles olhavam para cima e via a presença de Deus na nuvem, mas eles eram cegos espiritualmente, não queriam ver a presença de Deus passeando no meio de Israel. Mas Provérbios 27, verso 7 vai dizer que a alma farta ela pisa favo de mel, mas a faminta até o amargo fica doce. Quando eles estavam naquela opressão de Faraó, o amargo se tornou doce quando Deus respondeu para eles. Mas agora eles estão caminhando no caminho do deserto, Deus está provendo água, Deus está provendo comida, e agora vem as costas para Deus, porque a alma deles está farta de resposta. E Deus ali já começa a endurecer o punho contra aquele povo. Louvado seja Deus. Já começa a tratar aquele povo com mais dureza. Porque Deus, Ele não gosta. Deus, Ele não aceita que nós olhamos para o nosso passado como murmura. Olhar para a nossa vida. Eu tinha uma vida de luxo, eu tinha casa, eu tinha carro. E agora eu comecei a servir a Deus, eu perdi tudo. Quero dizer para vocês que o que você perdeu não se compara com a glória que está para ser revelada na sua vida. Louvado seja Deus. Se conforma com o que tem, porque você não pertence a este mundo. Você vai morar em ruas de ouro. Aleluia. No meio das pedras preciosas você vai poder andar. Você vai poder contemplar a glória do Senhor. Hoje, aleluia, tem pessoas que vão para a praia ver o pôr do sol. Só que para a igreja de Cristo é uma glória maior. Nós vamos olhar para a própria face do Senhor, e a luz que vai iluminar aquela cidade é a glória de Deus. Louvado seja Deus. Ei, contemplar as coisas deste mundo que logo passa, tem uma visão além disso aí. Olha para Deus. Colossenses capítulo 3 diz que nós morremos para este mundo e agora nós vivemos para Cristo. Agora olhai para o alto onde está Cristo. Ei, pensa aí no teu cantinho onde você está. Reflete um pouco dentro do teu coração. Aonde Cristo está? Ele está em qualquer lugar? E a Bíblia manda nós olhar para Cristo, olhar para a nossa morada. Cristo está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele é a vontade de Deus. Ele manda e desmanda, porque a Bíblia vai nos dizer que não foi dado outro nome a ninguém, somente a Ele, o nome que está acima de todos os nomes, ao qual toda língua vai lhe confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele. É melhor a igreja de Cristo adorar pelo amor. É melhor a igreja de Cristo adorar por reconhecimento, por gratidão ao nosso Deus, porque naquele dia os rebeldes vão ter que se ajoelhar e vão ter que confessar ao Senhor Jesus, porque só Ele é Deus e não há Deus além dele. Glória a Deus, aleluia. Deus está levantando um exército poderoso nesses últimos dias. Homens e mulheres que não se curvam diante de dificuldades. Glória a Deus. Vem dias difíceis e continua ali adorando. Vem dias fáceis, está louvando ao Senhor, não se acomoda. Quero dizer para você que a vida do crente tem que ser assim. Está doendo, mas também está aprendendo. Glória a Deus. Está doendo, está aprendendo. Está estreito, mas você está enxergando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aquele povo, ele começa a caminhar pelo deserto. E Deus já começa a tratar eles com um pouco de dureza. A Bíblia vai nos relatar um pouco ali. A Bíblia vai nos relatar um pouco ali no que Deus tem feito com aquele povo. Mas por muitas vezes, se nós enxergar por uma visão espiritual, todas aquelas pragas que veio sobre aquele povo, declaravam o quanto Deus amava aquele povo. Vê aquelas serpentes. A Bíblia diz que a serpente caminhava entre os pés de Moisés, entre os pés de Josué, e não mordia eles.
as serpentes estavam procurando somente aqueles que murmuravam. Aqueles que estavam na presença de Deus, elas não lhe causariam dano. Porque essa é a promessa que Jesus deixou lá em Marcos 16. Que se tomares algo mortífero não te fará danos. Pegarás de serpentes, aleluia, pisarás a áspide ali. Louvado seja Deus, porque tu estás pisando em nome do Rei da Glória. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Aquele povo, ele não sabia a terra que ele estava pisando. Aquele povo queria andar de qualquer jeito na presença de Deus. Mas toda vez que Moisés, que estava diante de Deus, como uma candeeira acesa, como ali uma estrela na destra do próprio Deus, orava, Deus tinha misericórdia e retirava aquela praga daquele povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus só castiga aqueles que amam. Só repreende aqueles que têm por filho. Aceita a repreensão de Deus, que por muitas vezes dói. Mas Salmo 118, verso 18, vai dizer que o Senhor nos castigou severamente, porém não nos entregou à morte. Glória a Deus. Caminhar pelo deserto por muitas vezes é difícil. Caminhar por uma terra seca, onde você não vê água, onde você não vê pássaro, onde você não vê alimento, dependendo apenas da tua fé, de um algo invisível que se torna visível. Quando Deus se manifesta, Ele já não faz as coisas visíveis, mas visíveis aos nossos olhos. E Deus falaria para aquele povo que pela manhã eles teriam carne de se fartar, de sair pelas narinas, sair pelos ouvidos, porque assim que Deus já estava tratando com o povo, já não estava mais tratando aquele povo com aquele carinho merecido. Aquele povo, ele estava já agredindo a Deus com palavras. Deus diz: agora eu vou tratar vocês da minha maneira. Eu vou usar o meu braço contra vocês, mas vou usar também a minha misericórdia, porque o que vocês vão passar é para quando vocês herdar a terra que eu tenho prometido a vocês, vocês saberem que foi um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que tirou vocês da terra do Egito, fez passar pelo deserto para onde não tem vida, para te trazer a uma terra que mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo, ele chega ali nas campinas de Moabe, ele já começa a se aproximar de Canaã. Louvado seja Deus. Eles já começam ali a ter um alento. Está acabando esse deserto. Mas aí é que começa a história verdadeira de Israel. Aleluia! Deus manda Moisés separar naquele momento ali 12 espias segundo as 12 tribos de Israel, para olhar os territórios de Canaã, olhar o fruto da terra. Cada tribo saiu ali com a sua missão. Saiu ali para olhar o pessoal que habitava naquela terra. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo foi olhar a terra, e quando voltaram, aleluia, deram um relato negativo a Moisés. Disseram que o povo daquela terra era gigante, desconhecendo o tamanho do nosso Deus. Disseram que o povo daquela terra era valente, desconhecendo a valentia do nosso Deus. Trouxeram um cacho de uva, que precisou de 4 para trazer aquele cacho. Louvado seja Deus. Sendo que o que Deus tinha para dar para eles era maior do que aquilo. Deus usou o ímpio para cultivar a terra para o povo de Israel. Deus usou o ímpio para fazer aquela terra manar leite e mel, para saciar a fome de Israel, porque ali Deus traria descanso a Israel. Mas aquele povo, ele volta com um relato negativo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Israel caiu com o seu rosto prostrado e começou ali a murmurar, a chorar, achando que estava tudo perdido. É por isso que por muitas vezes, meus amados, nós temos que ter um particular com Deus. É o famoso é ou não é. Porque tem situação na nossa vida que o nosso coração, por muitas vezes, manda a gente chorar e voltar para trás. É bom quando a gente chora nos pés de Deus.
Mas aquele povo estava chorando e voltando o seu coração para trás. Foi isso que aborreceu a Deus. Por acaso não tinha sepulcro no Egito? Nos tirou o Senhor por meio de Moisés para fazer-nos perecer, aleluia, neste deserto, na mão desses homens, desses gigantes, as descendências de Anak? Porque a Bíblia diz que os descendentes de Anak eram gigantes. Aleluia. E nós vamos ver futuramente Davi combatendo com alguns desses gigantes que habitavam naquela terra. Aleluia. E ali se levanta Josué e Caleb e dá um relato diante daquele povo, que a terra é boa, que o fruto da terra é próspero, e que se o nosso Deus prometeu, Ele vai fazer a gente possuir essa terra. Aleluia. E naquele momento, Caleb, que se levanta pelo Espírito do Senhor, volta-se para o povo e diz: e anos e próximos anos, a terra que o Senhor nos deu por herança, certamente como pão os devoraremos. Louvado seja Deus. Isso é uma determinação. E anos e próximos anos, a terra que o Senhor nos deu por herança, nós temos que marchar. Ei, se você não entendeu a mensagem, vou te explicar com mais clareza. E anos e próximos anos, o reino celestial que o Senhor tem preparado para a igreja, só vai voltar para trás. Os fortes vão herdar a terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 1, vai dizer que as coisas passadas são a sombra das coisas futuras. Louvado seja Deus. Hoje nós podemos estar passando pelo deserto, separado da sociedade, porque eles nunca vão aceitar Jesus Cristo, eles nunca vão aceitar o trabalhar de Deus. Mas nós guiamos e possuamos, não a terra deste mundo, mas a terra que Jesus disse que foi para nos preparar. Louvado seja Deus. O reino celestial, aqueles portões que só entrarão os santos, aqueles portões que vai entrar o povo de Deus, e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quero dizer que o teu sofrimento, aquilo que você está passando no dia de hoje, não vai ser impune, não vai ficar de graça, porque o nosso Deus tem recompensa para o Senhor. Deus ele tem recompensa para todo o nosso sofrimento, perseguição que nós sofremos pela palavra, afronta que nós sofremos pela palavra de Deus. Esses dias no meu trabalho eu fui pregar a palavra para um jovem, e ele estava ali concentrado naquilo que eu estava falando. E veio outro ali, porque Satanás ele é intrometido mesmo, e já começou ali a falar assim: você prega a palavra de Deus, você fala aquele xaramanaia lá, você fala aquele negócio lá dos pastores, desconhece o poder de Deus, desconhece o mistério de Deus. Ei, quero dizer para você que Deus só tem tratado com aquele que Ele escolhe. Aquele que está lá fora nunca vai conhecer o trabalhar de Deus. Olhar para você e dizer assim que uma causa está perdida, e subir aqui no púlpito e olhar e dizer: Deus está visitando a tua causa hoje, Deus está te dando resposta hoje, Deus está trazendo a tua vitória hoje. Isso é aventura para os que se perdem, mas para a igreja de Cristo isso é o poder de Deus. Deus ele é maravilhoso. Para os que estão lá fora é loucura. É loucura o que a gente prega. Para os que se perdem o evangelho é loucura, mas para nós é o se manifestar de Deus na nossa vida. É o poder de Deus que está presente na nossa casa, na nossa vida. Ou você acha que acabando este culto, você indo para a tua casa, a presença de Deus vai ficar somente neste lugar? A presença de Deus vai contigo, vai te guardando. Aleluia, glórias a Deus. Salmos 91:7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e o mal não chegará à tua tenda. Isso é livramento que Deus tem para a tua casa. Isso é livramento que Deus tem na rua. Isso é livramento que Deus tem no trabalho. Isso é livramento que Deus tem para onde quer que você esteja. Os anjos do Senhor trabalhando a tua entrada e a tua saída. Glória a Deus. Aleluia.
que faz. Deus ele só entra na causa quando é impossível, porque Ele é Deus do impossível. O possível ficou para mim e para você. Clamar a Deus por uma causa que nós podemos fazer. Ah, Deus, se o Senhor me desse um carro, eu ia para a igreja. Mas o Senhor te deu condições, pega um busão e vai para a igreja. Louvado seja Deus. Ah. Agora, quando você não tem o carro, quando você não tem o dinheiro, aí Deus usa o impossível para se tornar possível. Passa o varão no carro e diz: varão, vamos para a igreja comigo. Porque Deus, Ele visita o teu coração. Eu não preciso chegar para dizer, irmão, o que você está sentindo. E você tem que falar para mim, para eu poder entender o que você está passando. Mas abaixar a tua cabeça, não cair das tuas lágrimas, eu já entender o que você vai falar na tua oração. Deus responde às nossas lágrimas. Eu falo por testemunho de mim mesmo. Quantas vezes pus o meu joelho no chão, tentei falar com Deus e não consegui. O que saía eram as lágrimas dos meus olhos, tomando o lugar da minha voz. Eu digo para você que por muitas vezes recebi mais resposta de Deus nas minhas lágrimas do que por muitas vezes nas minhas palavras. Porque Deus, Ele não se impressiona no muito falar. Deus, Ele quer sinceridade. Pai, estou passando por isso. Pai, eu preciso disso. Meu Deus, a situação está difícil. É disso que Deus precisa, de sinceridade para com Ele. Porque Ele está à procura. Ei, quando Deus diz está à procura, é porque Ele está passeando no meio de verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Não adorar como aquele povo de Israel adorava. Porque Deus falou por meio do seu profeta: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que a tua vitória depende de você. Estou apenas aqui hoje passando o que Deus tem ministrado ao meu coração. Mas Deus vai visitar o teu coração. Deus vai visitar a tua oração. É você que tem que fazer a sua parte para com Deus. Jesus, Ele veio com a missão de nos mostrar o reino dos céus. Recebemos mais tempo para pregar do que Jesus. Hoje tem pessoas que nascem no berço de ouro. Eu não tive esse prazer. Mas louvo a Deus porque conheci ainda há tempo a palavra de Deus. Porque eu sabia que no pó não poderia mais louvar a Deus. Mas recebi a graça pelo Espírito Santo de receber essa palavra, de receber esse evangelho de salvação ainda em vida. Oportunidade que muitos não tiveram. Aleluia. Muitos nascem em berço evangélico. Muitos conhecem a palavra muito cedo e acabam se desviando até mesmo dela, sendo que a sua missão era pregar o evangelho, sendo que o teu chamado foi um chamado cedo, um chamado especial. Porque quantos pregadores não queriam, eu digo por mim, eu queria sim ter sido chamado no berço, nascido, ter o prazer de dizer nasci em berço evangélico. Que eu sinto prazer nisso aí quando a pessoa diz: irmão, eu sou de berço evangélico. Isso é uma dádiva de Deus, irmão. É verdade, Senhor. Aleluia. Você não ter provado essa sujeira do mundo. Você não ter provado essa malícia que tem aí fora. Louvado seja Deus. Aleluia. E por muitas vezes tem pessoas que se desviam desse evangelho, sendo que foi lhe dado uma vida inteira para pregar. Uma vida inteira para estar ali lado a lado com Cristo. Jesus, Ele não quer andar distante de nós. Ele quer andar lado a lado conosco. Para os nossos olhos físicos é impossível nós ver. Mas para os nossos olhos espirituais, Jesus já está neste lugar. Quero dizer para vocês que Ele foi o primeiro a entrar neste lugar. Antes do pastor abrir a porta, Ele já estava sentado no lugarzinho dele aqui. Porque Ele sabia que toda essa adoração e esse culto seria voltado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus.
Jesus ele vem trazendo um evangelho misto, fazendo ali um milagre, fazendo ali ressuscitando, curando o enfermo, porque ele sabia que há um tempo para se cumprir aquilo. Ele sabia que ele tinha que vir deixar o evangelho, voltar para o Pai, para que ele pudesse enviar o seu Espírito Consolador, o seu Espírito Santo sobre a igreja, para que começasse o ministério dele, o ministério apostólico, por todas as nações. Aleluia. E hoje, Glória a Deus. nós não temos a certeza de quando nós vamos morrer. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 20, 30, 40 anos, e nós queremos se apostatar da fé. Para nós foi dada uma missão especial. Glória a Deus. Já imaginou você pregar o evangelho, saber que semana que vem você vai morrer? Como ficaria a tua alma? Como ficaria o teu espírito? Sabendo que você ia pregar somente até 2020 e 2021 você ia morrer. Mas não foi assim que Jesus quis. Ele nos deixou o evangelho para nós pregar. E o tempo que ele tinha que se cumprir na nossa vida não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia. Glória a Deus. Eu vinha meditando no busão quando eu vinha do meu trabalho, falando com o Espírito Santo. E eu vinha dizendo, meu Deus, uma vez eu vi um pregador dizendo que quem tem promessa de Deus morre. Mas eu comecei a meditar naquela palavra que diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus retorna para ele vazia. Eu digo, como é que uma pessoa recebe uma promessa de Deus e ele morre? O Espírito Santo falava no meu coração, ele pode sofrer um acidente, se quebrar todinho e parar numa cadeira de roda, ele pode perder uma perna, ele pode perder um braço, ele pode parar na UTI, mas se foi dado a ele a autoridade de pregar no culto, ele vai subir, nem que seja de cadeira de roda, mas ele vai pregar o evangelho de Cristo. Aleluia. O Espírito Santo ele não tarda nos responder. O Espírito Santo ele tem pressa neste momento. Louvado seja Deus. E naquele momento ali, Deus ele tinha pressa em passar aquele povo para o lado de lá, para se cumprir a sua palavra, até mesmo para Deus descansar, porque Deus já não aguentava tanta murmuração chegando aos seus ouvidos. Por causa da murmuração daquele povo, Moisés perdeu o seu direito de entrar na terra. Moisés se aborreceu com aquele povo, era para falar com a rocha, ele foi lá e bateu na rocha. Vai saber de que jeito Moisés bateu na rocha. Ali ele estava triste, atribulado com aquele povo, por muitas vezes querendo apedrejar ele, botando ele no canto da parede. Deus não se põe em canto de parede, irmãos. Se você for Deus no canto de parede, você vai pagar o preço. É melhor você aceitar o cajado, é melhor você aceitar a repreensão, é melhor você aceitar a palavra de bom grado e não inventa de por Deus e pede parede. Aleluia. Porque aí você vai conhecer Deus de perto. E aquele povo botou Deus no canto da parede. Aquele povo se levantou com aquela palavra de Caleb e Josué, dizendo que a terra era uma terra positiva, que tinha que entrar e possuir aquela terra. E naquele momento o povo se levantou e começou a pegar pedra e queria apedrejar. Aleluia. E a Bíblia diz que a nuvem do Senhor cobriu os dois e não deixou o povo se achegar a ele. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Moisés: por 40 dias esse povo espiou a terra, agora converterei cada dia em ano, por 40 anos esse povo vai caminhar pelo deserto, até que se levante uma geração digna de entrar na terra. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês que, se for na lógica do que está escrito no livro de Josué, do capítulo 24, 23 em diante, no livro dos juízes de Israel, no livro dos reis de Israel, o povo ainda estava do outro lado.